Olá pessoal, meu nome é Márcio, eu agradeço aí a todos que estão presentes e também o pessoal que está vendo pela internet. Essa palestra é sobre a segunda tela, né? Difícil de saber exatamente do que o pessoal está falando quando fala em segunda tela. O meu ponto de vista é de quem trabalhou numa experiência parecida com a segunda tela, que pode ser visto como a segunda tela hoje. Mas quando eu comecei isso em 2009, tudo isso era uma experimentação. E eu vou falar sobre isso, sobre experimentação, sobre criatividade. Vou começar falando um pouco da indústria, um pouquinho de mercado, bem superficial, mas a ideia é a gente chegar no espaço de usuários como nós, né, usuários líderes que utilizam a tecnologia de uma forma diferente, né? O que nós fazemos é isso, nós estamos adaptando a todo momento. Eu trabalho para uma empresa que eu criei, que chama Tela Social, é um projeto, tem um razoável componente do Tela Social é aberto, vai acabar ficando claro durante a apresentação. Eu quis começar com essa imagem aí. Isso aqui é um pedaço, é uma foto que eu tirei no aeroporto no Brasil. Dessas telas que a gente vê de aeroporto, onde você tem, né, a agenda do avião que está chegando e o avião que está saindo. Isso aqui é bem tradicional, né? Para quem voa bastante, está bem acostumado a ver em cima do seu voo algum texto desse tipo, né? Por exemplo, existem atualizações do sistema operacional, existem novas atualizações. Isso aqui foi uma foto que eu tirei. Eu tinha mais de 200 fotos de painéis de aeroporto, outros ambientes, que mostram esse tipo de situação, onde o que acontece aqui? De experiência. Eu acho que onde eu quero chegar com a apresentação é isso. Quais são esses outros tipos de experiências novas que estão saindo? Uma coisa. A segunda é em nós reconhecermos as limitações das plataformas quando nós ousamos e tentamos fazer essas experiências em cima dessas plataformas, né? Então o que acontece, você vai ver outros casos mais para frente parecidos com esse. A própria experiência que eu estou utilizando hoje aqui, certo? Um navegador Firefox como sendo o meu sistema de slide. É uma experiência adaptada, né? O navegador Firefox não foi originalmente feito para fazer um 0.01 beta em janeiro de 97 e o Netscape 4.01 beta, ele tinha a primeira versão que tinha web dinâmica nele, certo? Na época chamava HTML dinâmico, o que hoje o pessoal chama de HTML5, né? Isso em 97. A aplicação que eu tentei fazer, obviamente, quando eles falaram, o navegador agora está dinâmico, não é mais uma impressora, né? Não é mais uma página. O que você pode fazer? Você pode fazer qualquer coisa dinâmica. Obviamente, eu tentei fazer um programa de desenhar, uma espécie de paintbrush, né? Só que, né, na hora que eu inseri 10 mil elementos que na época não chamava div, quem aqui é programador web? Levanta a mão, por favor. Então, quem é programador web conhece o elemento div, né? Ou outros elementos, mas na época era o layer. E, obviamente, eu tentei inserir 10 mil divs da época dentro da página. Obviamente, o navegador crashou quando deu 50. O que acontecia? Nenhuma página, hoje tem páginas que tem 10 mil nós na página. Né? Na época seria um abuso tentar fazer isso. Como eu era razoavelmente ignorante no assunto, essa é uma brincadeira, né? Nós gostamos de abusar. E é abusando que você esbarra em algumas coisas. No caso, eu fui convidado para trabalhar na Netscape na época por causa desses abusos. Porque apesar de ser um abuso, o pessoal falava, pô, quando você estourou tal recurso do navegador, você descobriu um monte de outros bugs, né? Então o pessoal gosta disso, né? Eles gostam de achar problemas. Bom, falando de segunda tela, várias possíveis definições, né?
Você começa a entrevistar as pessoas, é confuso se a segunda tela é a TV, se a segunda tela é o celular. Acho que nem importa mais. Isso aqui é uma das versões aí de um white paper tradicional. As empresas adoram fazer não white paper de pesquisa, né, científica de universidade, por exemplo, mas white paper nesse mundo de marketing, de recomendações, onde eles compilam tudo o que está acontecendo na indústria e articulam os produtos deles no meio. Segunda tela, você encontra um monte desses white papers, esses calhamaços de 50 páginas, 30 páginas, para explicar o que é a segunda tela. Eu acho que vai ficar um pouco claro aqui o que acontece, né? O que acontece é que é uma indústria tradicional da TV em confronto com uma indústria onde usuários têm a liberdade máxima, certo? A indústria da web, onde ninguém pede permissão para nada. O confronto das duas é a segunda tela, né? É uma articulação. Né? Ficou totalmente estilo art paper, né? Eles até. Um artefato de mediação, certo? Algo entre o TV e o seu dispositivo de bolso aí, sei lá. Bom, mas nesse mundo de confrontos, olhando um pouco para o lado da TV, né? Então vamos falar um pouquinho de indústria. O que é o EPG? Alguém conhece EPG, essa sigla? É só o guia da programação, quando a gente vai lá usar algum produto, sei lá, da Telefônica ou de outra empresa de TV, você tem o seu guia, né? O que está passando agora, o que está passando depois. O que acontece é que a experiência desses guias, certo, é uma grade, né? Uma gradinha de horários. Ela é uma experiência tida como pobre ainda. Ela não é rica em termos de experiência do usuário e existe um reconhecimento, então, que dá para fazer muito mais, certo? Que esse EPG pode ser melhorado. Outra coisa, você não tem como procurar, certo? Você não tem um mecanismo do tipo um search engine, você não tem uma espécie de Google para procurar o programa por palavras-chave. Né? Como você vai hoje no seu navegador preferido, digita um Ctrl F e acha alguma coisa dentro da página. No EPG não dá. Né? Outra coisa, a parte social. Não tem nada social ali, certo? Quando eu entro naquela programaçãozinha da minha televisão, eu não sei o que a minha família está vendo, o que o meu sobrinho está vendo e também a web afora. Então, esse é um contexto aí inicial em termos da tela, da TV tradicional. Então, eu estou modelando uma situação para chegar nos usuários onde é o que nos interessa. Né? Mas um dos reconhecimentos da indústria, então, né, quando ele começa a mexer nas coisas, quando ele coloca lá na frente, bom, nós temos esse EPG aqui, nós somos tradicionais, nós somos da indústria. O que é a segunda tela para nós, da indústria tradicional conservadora? É o controle remoto da TV, vamos falar, certo? Aquele é o seu smartphone versão 0. Eles partem desse princípio. E eles olham para eventuais potenciais. Então, quando você olha para a indústria em si, mercados e tecnologia, você olha para situações como acessibilidade, certo? O EPG, aquela situação que eu estou vendo para poder descobrir o programa que eu quero assistir, ele pode falar, certo? Eu posso ouvir a programação, é um dos recursos possíveis, certo? Eu posso exportar aquela agenda, eu posso mandar para alguém, eu posso mandar para a internet o que está passando, a referência do programa. São coisas relacionadas com acessibilidade. E também a questão de eu ter o acesso a essa agenda no meu celular. É uma questão de razoável acessibilidade. Né? Para brincar com acessibilidade, eu posso imprimir o EPG, certo? Pode ser interessante. Você tem uma programação do dia, você está interessado, você quer imprimir em papel. Então, reconhecimento de acessibilidade é uma das coisas que vários desses papers de pesquisa sobre segunda tela da indústria colocam lá no papel. Aplicações companheiras, certo? Companion. Tradicional aplicação Companion. O que é? Está acontecendo alguma coisa tipo a Campus Party e eu tenho uma aplicaçãozinha no meu bolso que mostra o que está acontecendo na Campus Party, certo? Uma aplicação que você tem alguns recursos extras de acesso àquilo que está aparecendo na TV. Ainda relacionado, né? A experiências suplementares. Então, você tem, por exemplo, no meio do programa que você está assistindo do filme, você quer saber sobre o diretor, você quer saber sobre os atores, você quer algo que não é necessariamente aquilo que está no filme. Você quer pular para outro nível de abstração. Vamos supor que eu quero ver o making of, como que o filme foi feito. Né? Tudo isso cria riqueza para a experiência de visualização. A parte de relacionamentos com as pessoas em si, o relacionamento com o usuário. Então, a indústria vê
o relacionamento que o usuário tem com a programação da TV como uma experiência suplementar. Por exemplo, eu estou assistindo uma aula de piano, certo? E tem alguma aplicação relativa à aula de piano, que não é o que está passando na TV, é uma relação com o usuário, que é um usuário que tem amigos da área de piano, que é o que eles querem. Eles querem desenvolver relações, que é chamado, né, igual na linguagem de negócios, de Customer Segmentation, Customer Relationship, relacionamento com o consumidor. Bom, isso é só para dar um patamar inicial, certo? Um ponto de partida para a gente. A indústria está vendo coisa aí que dá para fazer, só que ela tem a base na TV tradicional. E aí é importante, para falarmos de inovação, para chegar num ponto de inovação, do que está realmente acontecendo em segunda tela, nós temos que falar pela visão de empreendedorismo em redes de valor. Redes de valor é a sacadinha, né, de negócios. E é a sacadinha que é uma beleza para empresas, por exemplo, empresas que estão interessadas em fazer dinheiro, e é o pesadelo para as empresas, certo? Você começa a fazer algo que começa a te dar dinheiro, que está lindo, você começa a ter relacionamentos com esses usuários que você gosta, chega um momento e você não descobre que existe uma outra plataforma que te pega de surpresa e acaba com o seu negócio, né? Quando a gente fala de redes de valor, a gente lembra de livros como O Dilema do Inovador, né? The Innovator's Dilemma, que tem casos interessantes, por exemplo, da indústria do HD. Quando o pessoal fazia um hard disk grande, tinha uma empresa pequena que fazia um hard disk pequeno. Quem fazia o hard disk grande não estava nem aí para um hard disk pequeno, que não servia para nada, a capacidade era pequena. Quando você vê, passou um ano, acabou o hard disk grande e a empresa pequena vira o dominante do mercado. Mesma coisa, quem faz um hard disk pequeno não está nem aí para quem faz HD em flash. Porque o que é um HD em flash? Aquilo serve para câmera fotográfica, aquilo não é o nosso mercado. Até o momento que começa uma espécie de curva de crescimento, onde a performance do dispositivo, como o flash, ele começa a aumentar muito no tempo a performance, por exemplo, duplicar a memória flash, certo? Que a gente está vendo, 16, 32 GB, 64 GB, e esse pessoal mata o pessoal de HD de uma vez. Redes de valor é a beleza de mundo de negócios, o que acaba com eles. Bom, nós estamos em 2014. No ano 2000, nós estamos em 2014, né? E no ano 2000, a empresa Netscape tinha acordos e parcerias colocando o motor do navegador dentro de aparelhos de TV já. Tudo isso é muito antigo, né? Tudo isso que nós estamos conseguindo entregar agora são coisas que já foram feitas há muito tempo. A questão é quando que a indústria aceita. Então, a situação da indústria ela é atrelada a essas redes de valor. Eles olham em coisas, podemos ficar falando aí por dias, né? Mas tem alguns parâmetros que eu decidi selecionar, que são coisas que me interessam muito e que eu acho interessante para as pessoas. Por exemplo, os 4 Cs. Vocês estão vendo que eu estou trocando 5 pelo 4, né? Os 4 Cs, quem falou em 4C? Um dos livros que fala disso é The Referral Engine, o motor de recomendações. Eles colocam que existe 4 Cs, que é super interessante para que você faça um negócio dar certo. Para que as pessoas consigam comentar do seu negócio, da sua tecnologia, da indústria que você está trabalhando, da sua solução. Uma deles é o conteúdo, certo? Então, você cria algo que tem um conteúdo que tem conexão com as pessoas. Outra é o contexto, certo? Você está visando usuários dentro de um nicho, você está visando ter pessoas que estão... onde você reconhece diferentes contextos onde elas trabalham. Sei lá, música, esportes, enfim. Só para dar exemplo, para a gente saber do que está falando. Outra é conexão. Você cria algo, um outro C. Você cria algo com as pessoas onde elas podem manipular o seu conteúdo. Você quer criar conexão com elas. Você não quer algo que é só de ler. Você quer algo que a pessoa rabisca em cima. Por exemplo, quando eu passo uma canetinha amarela num livro. Vamos traduzir isso para tecnologia, certo? Votação, questionários, comentários, eu dar nota, isso é conexão com as pessoas, os negócios ficam loucos por isso. Né? E você tem outras coisas como comunidades, certo? Como comunidades, na minha época, Friendster, rede social de cachorro, Dogster, Orkuts, Facebooks e as outras que estão vindo, né? LinkedIn.
Quando você olha para esses 4 Cs, certo? Você começa, isso é reconhecido como os motores que fazem impulsionar as empresas automaticamente. Você precisa trabalhar nisso. Eu pus um 5º C aí, né? Que é você olhar por cima e ter os números do que está acontecendo. Extremamente relevante para a indústria, né? A indústria quer saber quantos usuários estão utilizando as coisas. Tudo isso é muito lindo. Ainda assim é rede de valor. Tudo isso é a beleza do seu modelo de negócio, você que trabalha no mundo da TV, por exemplo, aonde você tem uma situação que te trava no mercado, certo? Eventualmente pode te travar. Outra rede de valor, tradicionalíssimo, né? Propaganda. Então, outro interesse desse tipo de potencial que o mundo da TV tradicional pensa, é quando ele fala, existem serviços que estão conectados com essa experiência. Propaganda é um deles. É muito tradicional, né? Eles vão olhar sempre para propaganda. Eu trabalho no Tela Social, que nunca começou com propaganda, e é um grande problema, né? Eu não reconhecer essa rede de valor faz a empresa sofrer, certo? A empresa fica struggling, ela fica patinando, porque a rede de valor do mundo quer olhar para propaganda. Se você puser uma televisão em algum lugar, tem que ter propaganda. Compra, certo? Isso é tradicional. Todo mundo, né, quando começou a falar em TV digital, TV interativa, essas coisas todas que estão sendo feitas, né, sei lá, mais de década, todo mundo tá, não, enquanto tá passando um programa na TV, sei lá, uma novela, a pessoa pode comprar um móvel que está lá, no, enfim, aquele caso de uso tradicional, né, que o pessoal comentava muito. Redes de valor de novo. Tá todo mundo olhando em cima da mesma coisa. Voltei um pouquinho até para aquele caso, porque no mundo do Tela Social, do sistema que eu tenho experiência desde 2009, onde eu sempre tentei colocar a tecnologia do navegador de internet em ambientes, certo? Não reconhecer redes de valor é um caos. É onde você é excluído do mercado. Poucas instituições ousavam. Na rede de valor tradicional, quando você tem o interesse orientado à propaganda, ou, por exemplo, o interesse tradicional que você encontra no mundo de TVs dessas, de ambiente, é uma situação de sinalização digital, certo? Na situação de sinalização digital, ou ela é usada para propaganda, ou é usada para caso de aeroporto, certo? Não muda muito. Não tem como mudar. Não tem como você chegar no lugar e falar, vamos colocar aqui uma tela que mostra a opinião das pessoas nesse espaço. É muito complexo. Não é que não tem como, né? Você precisa inovar demais para conseguir colocar. Esse exemplo, onde o próprio sistema operacional, que inclusive esse sistema, uma das versões da Microsoft, ela foi descontinuada como sendo um produto que poderia ser usado para sinalização digital. Obviamente, né? Nunca foi criado para sinalização digital. Ela está presa à rede de valor do usuário. Vamos falar de rede de valor de usuário aqui. O que adianta isso estar no aeroporto? Sai um botão de OK com um erro em cima do meu voo, que eu estava querendo chegar numa cidade. Teve até uma vez que eu escrevi para a Infraero, nas sugestões deles. Eu escrevi várias vezes para a Infraero, mas uma das vezes eu falei, pô, vocês poderiam trocar o sistema para não aparecer a janelinha do Windows toda vez em cima. Existem outras soluções de tecnologia, né? Obviamente querendo falar do Tela Social como quem acha que ia entrar naquele mundo. Eu recebi a resposta na época, o pessoal falou, aquilo não é um problema técnico. Essa janela não é um problema técnico, é um problema operacional. Porque quando acontece, alguém da administração tem que ir com o mouse e dar o OK. Essa foi uma das respostas, mais ou menos nessa linha que eu recebi. Bom, né, a gente pode olhar por experiência do usuário, diz respeito ao usuário, mas nada disso interessa. O que interessa aqui é que se a gente olhar as variáveis, eu, pretensioso na época, nossa, é uma chance de trocar, um dia software livre vai entrar, não vou falar jamais, né, mas muita pretensão. O que acontecia ali, uma vez eu recebi um pedido de proposta pela internet. O pedido de proposta, basicamente, é um padrão falando, nós queremos 5 TVs do tipo CISO, você quer fazer? Eu falei, mas CISO, o que é isso? Fui olhar na internet, 70 páginas para ler sobre que tipo de Windows eu deveria usar. Então entra no nível de especificar exatamente o que é, certo? Sistemas que estão presos em certas redes de valores, causando uma experiência para o usuário que muitas vezes é, né, por falta de uma palavra melhor, precária. Então, a indústria está se segurando,
certo? O que é que seria a segunda tela? O que é que seria essas outras telas? A indústria se segura, ela não permite, ela vê riscos, ela tem medo, né? Voltando àquele agendinha de programação que tem na sua TV, né? Um dos grandes medos, o EPG, o sistema de agenda, não ser regulado por ninguém, certo? Se aquilo é uma coisa web, ninguém sabe direito como funcionam as coisas da web na versão tradicional da indústria. Todo mundo tem medo daquilo. E se a página não foi encontrada? E se alguém conseguir hackear? E se a gente criar algo que a gente pôs um recurso que é uma novidade e mudar a programação da TV? Então esse mundo ele é extremamente regulado, certo? Pelos princípios da própria indústria e da cultura da indústria do broadcasting. Mark Andreessen, que é um dos fundadores da Netscape, com Jim Barksdale. Então ele falou muito sobre bundle e unbundle, tá? Que é empacotar, desempacotar, né? A indústria, a inovação ocorre nas empresas porque a gente, né, o usuário, o inovador, ele desempacota algo. Ele acha uma caixinha, abre a caixinha e fala, ah, não precisava ser assim. Abre a caixinha, tira as peças que importa de dentro, põe para fora, põe uma outra caixinha e fala, galera, é muito mais livre isso, é muito mais legal para você usar. Só que, né, o princípio é o mesmo. Você desempacota uma coisa e empacota outra. Aí vem alguém e fala, ah, não precisava ser assim. É isso que acontece, né? O ciclo se repete. É alguém empacotando as caixinhas, pondo a tecnologia dentro, alguém vai lá e fala, ah, não precisa de nada disso. Para quê? Eu lembro, por exemplo, um colega de São Carlos, quando foi lá e fez o plugin para o Mozilla, na época, para tirar a propaganda, certo? Essas brincadeiras. Ou se você pensar o Napster, certo? São exemplos de alguém desempacotando a brincadeira, tirando as regras do jogo. Bom, a indústria tem medo de desempacotar. Certo? Porque foi o empacotar, quando ela desempacotou a indústria anterior, ela reempacotou. Quem acabou de empacotar não vai deixar ninguém desempacotar. É um pouco relacionado ainda com redes de valor. Bom, nisso nós temos, com isso aí, acho que eu fecho uma parte aqui da indústria, que é uma condição da indústria que ocorre hoje. Onde estamos? Onde essa indústria está? Certo? Ainda quando eu coloco indústria, sempre voltando, né, com essa conexão com TV tradicional. Bom, nós temos as coisas que aconteceram, né, HDTV, padrões de TV interativa, esforços absurdos em universidades, por exemplo, no Brasil, padrão brasileiro de TV e várias coisas, inúmeros exemplos de casos de uso que nós não estamos vendo, certo? Não existe aquela aplicação em Java na minha TV, onde eu estou lá comprando alguma coisinha. Nunca aconteceu. Bom, nós temos a Web TV. Finalmente, nós temos a infraestrutura da web num nível de maturidade para poder estar nos aparelhos de TV. Veja bem, não é, né, a infraestrutura da TV interativa que vem pelo sinal do ar ou vem por um cabo que traz a web junto, certo? Você tem a web hoje num estado de maturidade que pode estar no seu aparelho de TV. Mas não tem nada a ver com a TV, certo? É a mesma coisa de eu pôr um computador lá na porta HDMI. É isso que está hoje na indústria. Quando você vê uma TV de web TV, nós temos que, né, desconectar a web da TV. A web está ali, a TV está ali. São coisas separadas que estão dentro de uma caixa só. Nada mais que isso. Mas é reconhecido como estado dessa indústria. Você tem o mundo do usuário. Eu adoro o caso de uso do meu sobrinho. O mundo do usuário sim, ele tem uma segunda tela. O Gabriel está assistindo TV, a TV de 50 polegadas na frente dele. Ele está sentado no sofazinho, com o iPad dele, usando a segunda tela. Isso é uma realidade na casa dele. O que acontece? Eu vou lá olhar, o que ele está usando no iPad não tem nada a ver com a TV, certo? Não é a mesma coisa. Você não pode ousar desligar a TV. Você chega para ele e fala, Gabriel, você não está assistindo a TV, você está jogando um joguinho, meu. Aí ele, não desliga a TV. Isso é uma situação tradicional, certo? Você tá passando algo na TV, você está ignorando ela. Isso é uma coisa a se falar, deve ser falado, porque o usuário está em outro mundo só. A web está em paralelo, desconectada com a TV. O caso do Twitter, certo? Então, o reconhecimento de que quando aconteceu algo na TV, está completamente desconectado do meu Twitter. Eu estou acompanhando o Twitter de alguém que eu gosto, de alguém que eu estou seguindo. Não tem nada a ver. Exceto se alguém da TV falou uma besteira.
igual eu quando confundi o 2015 com 2014. Naquele momento, o pessoal vai com tudo e começa a twittar, certo? Então, o estado da indústria tem uma experiência em paralelo com o que está acontecendo no dia a dia. Outra situação tecnológica que está, e é uma realidade hoje, certo? São as soluções peer-to-peer, entre dispositivos para se comunicarem. Vamos dar o exemplo tradicional, Bluetooth, mas não precisa ser Bluetooth. Agora, para falar em inovação, para chegar no usuário, para chegar em nós, usuários líderes, que estamos descobrindo o que está acontecendo de verdade, porque nós não ligamos para nada, certo? A gente simplesmente usa as coisas do jeito que a gente quer usar. Você começa a olhar, certo, pela perspectiva da indústria, nas condições de demanda. Então, as condições de demanda existe possibilidade de algo novo aqui? Existe possibilidade de algo ser criado que pode um dia chegar na indústria? Então, nós estamos chegando em segunda tela, né? O que é reconhecido como coisas que estão acontecendo, condição de demanda? Colaboração via ad hoc experiences, certo? Eu conheço alguém e eu começo a imediatamente, por exemplo, você está usando uma aplicação web, eu estou usando uma aplicação web, nós estamos na mesma reunião, nós começamos imediatamente a colaborar, certo? Sem que tenha todo um formalismo, uma burocracia grande demais. Essas experiências são cada vez mais tradicionais. Pensa num Etherpad, para quem já utilizou a aplicação Etherpad na web. Eu começo a escrever, o outro começa a escrever. Não precisa nem fazer login, diferente de um Google Docs, né? Que eu preciso fazer login. Isso está acontecendo. Web Slides, certo? Esse negócio aqui que eu estou passando para frente e para trás. Tem milhares, certo? Tem centenas de empresas de slides, todo mundo recria de novo a experiência de slides. Nós vemos as experiências de slides nas homepage dos sites, certo? Na Campus Party deve ter também. Quando você pega uma foto em cima, às vezes que você vê em cima alguma fotinha, fica passando com a setinha para a direita. Experiência tradicional do tipo slide. Está em todo lugar, está invadido, certo? Agora, olha, olha a convergência entre a web tradicional, a web que nós estávamos acostumados em 1997, passando a ficar um meio mais que tem animações, que tem experiências visuais, que tem narrativas visuais, certo? Que são mais fluídas, como o pessoal costuma falar. Festas, web parties, certo? Campus party na web. O que está acontecendo no Instagram? Eu vou numa festa, eu começo a projetar o Instagram. Certo? Por exemplo, a tela social que eu trabalho faz muito disso. Projetar o Twitter, projetar o Instagram de maneira que o pessoal começa a ter essa situação, né, de saber o que está acontecendo na internet, por exemplo. E a experiência nas suas mãos. A web chegou mesmo nas suas mãos, no seu celular. A razão disso aqui nesse lugar é que é a demanda. Isso é reconhecido pela indústria, que se você tem esses fatores, por exemplo, você pode dar o próximo passo. Ninguém vai dar o próximo passo se você não tiver o fator do usuário falando, eu estou pronto, certo? E aí, finalmente, nós podemos falar de inovação. Porque a indústria só vai inovar quando ela tem referências consistentes em termos do status da indústria que eu comentei e das condições de demanda para dar o passo de inovação. E o passo de inovação, aí é a parte interessante, né? O que mais a indústria olha quando ela vai dar o passo de inovação? Uma das componentes formais de desenvolvimento de processos de inovação é olhar para os usuários líderes. Quem são os usuários líderes? Eles estão antes, né, na curva, o tradicional Crossing the Chasm, que é um livro, para quem já leu, Cruzando o Penhasco. Na curva tradicional dos usuários que existem, né, você tem os visionários em primeiro lugar, né? Depois você tem os early adopters, que são aqueles que carregam a bandeira dos produtos, né? Esses usuários mais modernos que carregam a bandeira dos produtos fazem o convencimento para o terceiro tipo de usuário, que é um monte de gente, que são aqueles que têm um pé atrás, certo? Aquele, não precisa usar isso não. Mas se um monte de gente levanta a bandeira, ele começa a usar. Só que se esse usuário que tem um pé atrás se convence, ele leva toda a galera atrás. Então, né, para chegar nesses caras, voltando para os usuários de inovação, que seriam os visionários e os que carregam as bandeiras, você tem pela indústria de inovação um usuário anterior, que não faz parte do gráfico. Ele não é reconhecido como, ele não dá dinheiro para ninguém. Ele não está no mercado. Esse usuário está na Campus Party, por exemplo.
Esse usuário é o usuário líder. Esse é o termo formal. Então, o usuário líder é simplesmente alguém que já está fazendo a coisa de amanhã, hoje, de um outro jeito. Ele não avisou ninguém, né? Ele faz naturalmente. Nós temos amigos assim, nós conhecemos, né, pessoas que dão um jeito. E isso é um modelo tradicional da indústria V, como achar o que fazer. A partir das condições de demanda, você identifica o usuário líder e descobre o que está rolando. Bom, além de usuários líderes, isso aqui é um... Inclusive, quando eu pus isso no slide, eu fiz antes, depois eu descobri que ele deu... não está a citação do Chris Anderson, mas ele deu uma palestra aqui, né? Mas esse livro Long Tail... Isso aqui é mais ou menos a curva, né? A curva de inovação seria a vermelha. Eu desenhei da Wikipedia, não está muito inteiro aqui, faltou um pedacinho. Basicamente isso aqui não vai para zero, tá? Ele vai embora. Essa curva é uma curva de inovação, né? Naquele cantinho você tem pouquinhos de vídeo, vamos falar no YouTube, um pouquinho de vídeo com absurdo de visitas. Você tem, jeito de falar, infinitos vídeos com poucas visitas, né? Então, se você fizer um corte aqui, aqui tem mais do que aqui. A inovação está aqui, ela não está aqui. O mundo da indústria que nós comentamos de TV está aqui, porque ele quer um monte de visita. O mundo que nós estamos interessados de usuários líderes está aqui. Mesmo quem esteja interessado em criar uma solução comercial, de indústria, que está totalmente pronta ao mercado. De qualquer maneira, você tem que inovar e tem que olhar para o lado direito. No mundo do telesocial, agora nós estamos falando nas coisas que eu praticamente me envolvi. Esse é o Fizzly. Quem aqui já foi no Fizzly? Poucas pessoas nessa sala foram no Fizzly, o Fórum Internacional de Software Livre em Porto Alegre. Exatamente esse é o caso, certo? Nessa condição aqui não tem muitas pessoas do Fizzly. Você encontra nesses lugares alguns exemplos de inovação. Bom, igual aqui tem uma TVzinha, né, que está mostrando essa palestra, o horário. Lá no Fizzly, a TV grande que está atrás, tem, se não me engano, 17 salas de palestras simultâneas no Fizzly ao mesmo tempo, né? As palestras verdes são as que estão acontecendo, as em azul são as que estão vindo por aí. Essa em vermelhinho que você está vendo, desculpa a imagem, né, que está tudo de ângulo, mas essa em vermelhinho é uma palestra cancelada. Então, essa é uma situação de uma tela num ambiente em tempo real, feita para os usuários, e ninguém sabe disso, certo? Ninguém sabe que isso existe. É considerado, você pode ver isso como criação de usuários líderes. Eles estão dando um jeito e fazendo. No Latinoware, quem aqui já ouviu falar do Latinoware? Tem algumas mãos na sala. O Latinoware é um outro evento, está nos 2 maiores eventos de software livre do Brasil, certo? O Fizzly e a Latinoware, desculpa. A Latinoware também vem usando essas telas no ambiente de evento. Na última Latinoware tinham, se não me engano, 16 telas num ambiente com 3.000, 4.000 pessoas. Colocando a grade da programação, eu vou mostrar depois uma imagem, eu já estou atropelando slides aqui. Enfim, são só exemplos que mostram que nós estamos dando um jeito e fazendo no final do dia o que nós queremos para poder proporcionar, muitas vezes, no mundo dos usuários líderes, soluções para as pessoas, certo? Soluções que respeitam as pessoas, soluções que criam um valor real para as pessoas, sem olhar necessariamente para a indústria. Obviamente, eu esqueci de dizer que, além de você ver lá, nós entregamos, por exemplo, a agenda do evento também, né, na versão celular, onde você podia marcar que você quer participar da palestra. Essa é uma outra tela da Latinoware. Então, isso aqui são 2 TVs na vertical,
certo? E elas têm também uma infraestrutura de web, utilizando a tecnologia da Mozilla por trás e a tecnologia do Telesocial. Ali, notícias dos jornalistas lá no canto superior esquerdo, mapa do evento, a grade de programação de mini cursos, é porque isso aqui era o final do evento, a tela começou a falar, nos vemos em 2014, essa é uma foto da Latinoair de 2013, e em cima a grade, a Latinoair tinha 11 salas ao mesmo tempo. A última Latinoair, deixa eu ver, não, desculpa, o último FISLE agora que eles contrataram nós para fazer o serviço dessas telas, eles acabaram com papel. Então, existe uma tendência, sim, de programação em papel não existir em alguns eventos. Existem implicações e consequências disso também para o usuário, né? Se a energia acabar, por exemplo, o usuário fica na mão. Mas existe, sim, um reconhecimento aqui que tem inovação acontecendo no espaço de usuários líderes. Ninguém vai descartar isso, né? Eu já trabalhei em várias soluções de colocar telas com a experiência da internet nos ambientes. Raramente alguém bate a lousa, certo? Rapidíssimo. Você troca ideia, você fala com as pessoas, você comunica, você apaga com o seu braço, se você quiser, né? Essa é uma brincadeira, né? Chega a ser um abuso mostrar a lousa no momento desse, mas nós temos que olhar dessa forma, porque... né, usuários olham dessa forma. Você coloca a tecnologia lá, ele continua utilizando a lousa. Uma outra característica desses sistemas. Com 25 telas que existem no Parque Tecnológico Itaipu, em Foz do Iguaçu, as 25 telas trazem informação da internet. Você tem aqui nessa área branca o Twitter, você tem uma notícia de um parceiro da cidade, você tem aqui a notícia dos jornalistas, e lá em cima o sistema de agendamento de 3 auditórios naquela instituição. Eu costumo articular que esse é um sistema de teste em produção. Para quem não é da área de tecnologia, um sistema de teste é aquilo que a gente roda, certo? Eu estou fazendo uma aplicação web. Eu rodo um sistema e esse sistema fica testando. Ele diz, né, se a experiência que eu criei está boa ou não. Passou ou não passou. Por que uma tela dessa, que está na parede dessa instituição, 25 painéis, por que eles podem ser considerados sistemas de testes? Tem uma razão. Cada caixinha dessa é uma fonte da internet de um lugar diferente. Isso não é vídeo, certo? Isso não foi enviado da central da Globo, nem da central do SBT, ou qualquer que seja a instituição de broadcast. Isso veio do local desse pessoal. Isso veio da comunidade. Quando isso vem da comunidade, atrás do pescoço do indivíduo tem o elemento do tempo, certo? O elemento do CPTEC, que fala como é que está a temperatura em Foz do Iguaçu, normalmente extremamente quente. Bom, o que acontece? Quando você começa a ver que essas caixinhas, cada caixinha está vindo de um lugar diferente, você não tem mais um lugar único que garante a qualidade, certo? Não tem um órgão regulador inicial que fala, passou, está tudo muito bem. Essa coisa é ao vivo, né? Ele corre riscos por ser ao vivo. Você precisa de ter um sistema de testes em produção. Por exemplo, se cair o servidor da empresa do tempo, vamos supor que alguém desligou o servidor para fazer manutenção. Você não quer ver, dentro desse quadradinho que está ali na tela, você não quer ver o página não encontrada, certo? O que nós podemos fazer nesse sentido é mostrar um sorriso, ou mostrar o logo da instituição. É um exemplo precário, mas muito melhor do que ver página não encontrada. Né? É até aquela brincadeira, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, a primeira vez, em 2000, eu não falava nada. Obviamente, de vez em quando eu não entendia nada, eu abria um sorriso, né? Eu lembro sempre disso, foi o que nós fizemos com a tela. Quando a tela não está entendendo nada, ela abre um sorriso para você.
na caixinha que deu problema. Nós não podemos esquecer disso. Sistema de teste em produção. Não passou no teste. Sorriso. Apareceu sorriso na TV. O pessoal de infraestrutura, de TI, ou quem quer que seja envolvido na tecnologia da tela, sabe disso. Vai lá ver por que a tela está sorrindo. Na verdade, a tela estava triste, né? Um outro efeito de inovação que nós encontramos em telas de espaço, nessas telas que não são telas tradicionais do mundo de broadcasting, do mundo da televisão. Quando tudo começou, pelo menos na minha vida, de tentar colocar a internet dentro de painéis, a primeira versão que foi lançada em São Carlos foi essa versão onde tinha notícias que vinham dos feeds de RSS do site da instituição. Eu não tinha ainda a versão via Twitter. Naquela época não tinha, o usuário não podia fazer comentário no Twitter. Ninguém vai esperar nada, certo? O usuário líder, ele não... Gente que falava, tem utilização melhor para essa TV, como jogo de futebol, né? Bom, quem escreveu a impressora não funciona, o outro colou com o Durex embaixo, a impressora não funciona, a impressora não funciona, a impressora não funciona. 2 metros de post-it, certo? É a própria reply de uma discussão que você vê na internet. O usuário se comporta como ele se comporta em um meio onde ele tem flexibilidade, né, onde ele pode colaborar. Ele estava colaborando mesmo. Foi inacreditável ver aquilo. Eu não tirei a foto porque eu fui ignorante, né? Mas você tinha post-it passando pelo corredor, todo mundo escrevendo impressora não funciona. Mas a história que é extremamente interessante, que é o ponto desse slide, é outra. É o espelho. Tem um efeito de liderança, de criatividade, de inovação nesse mercado, que não tem mercado, não tem nada comercial aqui, certo? Eu cheguei, tinha uma menina escrevendo na hora o post-it, eu cheguei, sem ela ver, e falei, o que você está escrevendo aí? Ela pegou e virou e falou, essa tela é um lixo. Aí eu falei, nossa, eu fiz, tá, desculpa, não sei o que lá, não, beleza, por que é um lixo? Ela falou, não, porque aqui é uma instituição que tem professores computeiros e matemáticos, certo? O Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos e de Computação. Bom, quando o professor digitava uma função na tela, que era uma função, quer dizer, quando ele digitava uma função matemática, certo? Contas matemáticas, não saía essa conta matemática. Aparecia simplesmente coisas quebradas na tela. E aí a tela estragou toda, o desenho ficou horrível. E aí eu perguntei, vamos ver de onde está vindo isso para ela. Nós fizemos o trabalho. A conclusão foi, estava no site também. Obviamente, porque a tela era o espelho do site. Bom, nessa instituição tem 1000 pessoas andando dentro dos corredores. Eles desesperaram porque a tela estava feia. Tinha 30 mil usuários no site, certo? E ninguém estava nem aí. Então, isso é tradicional, né? Se a gente não coloca o espelho, tem um outro exemplo de São Carlos, que é uma padaria que às 4 horas o café estava servido. E eu levava clientes lá para fazer reuniões. 4h30 vinha, né? Aí a minha dica para eles foi, coloca uma tela às 4 horas que fala, o café está servido. Porque ninguém precisa dar puxão de orelha em ninguém, né? Você pode usar, sim, dessas experiências para conseguir fazer experiências que são razoáveis para o usuário, né? E achar inovação. Outro caso de inovação. Que é uma inovação super simples, né, que o usuário faz. Essa é uma tela de monitoramento. De comunicação fica desesperado quando uma tela apaga, né? Então, são as coisinhas do dia a dia, né?
que usuários líderes fazem. Eu me atrapalhei no meu tempo, até porque eu comecei um pouco atrás. Então não tem perguntas, tá, nessa apresentação, porque nós estamos travados pelo tempo aí da próxima. E também, então eu vou já adiantar que eu estou disponível para, se alguém quiser conversar, ali atrás depois, tá, pessoal? Mas eu vou fechar com uma parte que está acontecendo. Outras coisas de liderança, certo? Você tem essas tecnologias. Alguém aqui já ouviu falar do Matchstick da Mozilla? Você tem tecnologias como o Chromecast, Matchstick, que é um pedacinho da web, vamos falar assim, que vai na sua TV conectado. E essas tecnologias estão explorando esse conceito de segunda tela, certo? Que é o conceito de você controlar a partir do celular. Então, a indústria, depois de olhar para vários desses casos de inovação, não necessariamente os casos que eu mostrei do tela social, mas a indústria reconhece e está criando essas soluções, né, onde você pode ter o controle da sua TV. Vamos pensar que é o controle remoto versão, né, versão moderninha. Tem várias aqui, tá? Connect é uma das tecnologias que estão surgindo aí, tá? Também. Tem uma outra tecnologia, eu estou colocando as referências rápido pela questão de tempo, mas para os interessados, Flint, que é uma tecnologia aberta, que dá esse tipo de aí no mercado, que você consegue fazer na TV. Por exemplo, a câmera. Eu exporto a câmera do meu celular para a minha TV, eu consigo fazer joguinhos que você controla a TV, você consegue abrir uma página da internet, um vídeo da internet, né? Uma outra questão que é extremamente relevante é os esforços da W3C. Então, muito do que vem acontecendo em termos de segunda tela, hoje, não está padrão em lugar nenhum. Certo? Você tem tecnologias proprietárias, como por exemplo as tecnologias da Apple. Razoável para pegar algumas referências. Eu dei um zoomzinho ali, tá? Quem quiser, slides.telasocial.com/tab/epk1n. Na verdade, você pode dar enter ali mesmo, porque é uma página de internet. Desculpa a qualidade visual dos slides, que é um sistema que nós estamos desenvolvendo no Tela Social. E ainda, desculpa, tinha gente tirando foto. Então, esse sistema de slide é totalmente alfa ainda. Eu acho que esse é o final. O próximo palestrante está aqui ou não? Está aí? O próximo palestrante? Aham, então fechou. Eu agradeço todo mundo. Eu posso mais tempo? Bom, levanta a mão quando... Termina, fechou mesmo. Então eu vou estar ali atrás para quem quiser conversar. Peço desculpas pelo finalzinho corrido, onde a gente estaria falando das tecnologias, né, que estão aqui acontecendo, como o Matchstick da Mozilla. Agradeço a todos.